Irmãos queridos, desejo a todos um bom dia, rogando a Jesus o amparo para todos nós, a compreensão de nossa existência, das nossas lutas, sob o olhar que a doutrina espírita nos oferece. Por isso, nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para compreendermos as lições, os itens que este capítulo nos traz, que vai nos esclarecer todas as nossas aflições, nossas dores, nossas incompreensões. Iniciamos hoje o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, rico, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Nesta manhã radiosa, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos sentir manancial de amor que esses Espíritos trazem para todos nós, no convite incessante às nossas lutas, à compreensão, às dores, enfim, que sejamos todos assistidos e amparados pela bondade excelsa de nosso Mestre Jesus. Assim, rogo aos nossos benfeitores amigos que, em nome do Cristo, possa visitar os nossos lares, visitar aqueles que convivem com a dor, com as aflições, aqueles que ainda não compreenderam a reencarnação como uma possibilidade de nossos crescimentos. Senhor, que onde estiver a dor, os espíritos amigos, irmãos queridos, possam estar junto deles. E assim, com muita alegria, é que iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando a Deus, nosso Pai, que nos ampare, que nos assista e que traga para nós as vibrações sublimes do seu amor. Queridos irmãos, nós hoje estamos falando, iniciando um capítulo importante, muito importante para a nossa vida, que vai falar da justiça, das aflições, das causas atuais, das causas anteriores de nossas aflições. Enfim, é um capítulo que não pode ser ouvido apenas, mas que deve ser sentido na sua profundidade e na sua grandeza. O que quer dizer bem-aventurado o capítulo Bem-aventurados os aflitos? E o item 1 de Mateus, ele traz para nós bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. E nós sabemos que todos nós choramos pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades, todos nós temos chorado por nossas aflições, justamente por não compreendermos verdadeiramente o que sejam essas aflições que nós passamos em nossa vida. Mas nós gostaríamos de iniciar hoje falando dos bem-aventurados aflitos, desde que não
convertam a própria dor em recriminação, em reclamações. É preciso que a gente possa compreender sobre a lei, sobre a justiça, sobre o amparo, sobre tudo aquilo que nós temos recebido. E bem-aventurados quer dizer, seremos acolhidos no coração dos amigos espirituais para nos fortalecer, para nos dar bastante coerência em nossa vida. E aqui ele começa falando, bem-aventurado os que choram, e nós perguntamos, por que nós choramos? Muitas vezes nós passamos por provas que a reencarnação nos oferece para que nós possamos nos reajustarmos com as leis. E nós vamos ver o que Jesus nos disse, né? É importante que a gente lembre sempre, meus amigos, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade que gera aflição. Por quê? Muitas vezes nós falamos que compreendemos as nossas aflições, mas estamos sempre reclamando. E queremos sempre ter uma vida muito tranquila, sem nenhum tumulto, sem nenhum problema. E essa tranquilidade que muitas vezes aspiramos também nos trazem uma certa aflição, uma certa inquietação. Todos nós reencarnamos, trazendo conosco dificuldades, algumas cicatrizes, algumas amargores que todos nós vamos recapitulando nas nossas novas experiências no plano físico. E nós precisamos entender que todos nós ainda estamos numa faixa de vibração bastante obscura, porque muitos de nós ainda estamos mergulhados no campo do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. É preciso que cada um faça a sua análise, cada um faça a sua leitura interior, para que você possa diagnosticar você mesmo. Então, é por isso que na escola dessa luta que nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos pessoas que estão cavando dia a dia o seu próprio abismo, pela insânia, pela flagelação, e nós hoje percebemos que as pessoas estão muito sem esperança, muito sem conhecimento, e eles erguem para si próprias masmorras de pranto, e que muitas vezes se torna inflexível diante da própria lei de Deus. É por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho, do sacrifício, e vivem separados, isolados, e muitas vezes convertendo a sua vida em pequenos cubículos de desespero e de desilusão. No lar, quantas dores, quantos abandonos, quantas desilusões, e nós vamos ver que todos nós estamos envolvidos em pensamentos ainda tão distantes do Cristo, em teias de loucura, muitas vezes em desequilíbrio em relação à própria vida espiritual. Amigos queridos, é preciso que a gente entenda, compreenda as aflições de hoje e valorizemos esses momentos para que nós possamos crescer para o bem, porque é na dor, nas dificuldades que nós vamos buscando Deus, nos aproximando do Mestre Jesus, que nos propõe sempre a nos auxiliar. Por isso que ele nos chama de bem-aventurados, para que nós saiamos da questão do imediatismo que muitas vezes queremos aqui na Terra. Nós todos estamos sendo convocados a aprender, a entender, a refletir na nossa ascensão. E para isso, nós tivemos o grande exemplo de Jesus, na humildade da sua manjedoura,
E Ele que trouxe para nós todos os recursos de libertação. E nós vamos ver que o que tem alimentado os nossos pensamentos hoje é a indiferença. E muitas vezes essa indiferença, a dor do nosso irmão, a dor do seu companheiro no seu lar, e nós muitas vezes esquecemos da própria redenção do Cristo na cruz para nos ensinar. Então nós precisamos perguntar para nós, o que que nós temos que fazer? E muitas vezes, mesmo na presença de espíritos amigos, os nossos espíritos guardiões que nos ajudaram nesta reencarnação, trazendo para nós força, segurança, nós muitas vezes nos distanciamos das orientações. Hoje, nós estamos aqui para trazer o Evangelho aos seus corações, para aliviar as provações, para aliviar as enfermidades que muitas vezes surgem das nossas incompreensões. É preciso, amigos, tirar de dentro de nós esses momentos aflitivos, porque quando nós estamos em aflição, é porque nós ainda não compreendemos a justiça divina, o amor que Deus tem para todos nós. Quando nós observamos as atitudes morais hoje, nós assustamos, mas também devíamos ter olhos de ver para as atitudes morais dos espíritos benfeitores, que têm nos ajudado tanto, que têm nos estimulado a conhecer o Mestre, a amar e estabelecer na Terra um novo paradigma de vida. É preciso que a gente possa escutar os sentimentos das mães devotadas, que muitas vezes têm visto seus filhos sendo arrastados pelos vícios e não conseguem sair deste entorpecimento e muitas vezes chegam à loucura, à criminalidade. Quantas dores por ausência do Evangelho do Cristo. É preciso que a gente ouça os gemidos da amargura de tantos pais amorosos que entregaram tudo que podiam para seus filhos e muitas vezes não, os filhos não compreendem, não respeitam, não amam. Quantas dores nós temos presenciado no mundo, as amputações, as moléstias que são corruptoras, que fizeram, que nós fizemos jus para hoje estar vivendo isso. Nós, muitas vezes, amigos, esquecemos do passado, esquecemos que as leis de Deus estão dentro de nós. Muitas vezes nós choramos e achamos que o corpo é um suplício, é um cárcere que nos aprisiona, mas Deus, como Pai de amor, de misericórdia, bem sabe o que nós necessitamos. Por isso, nós às vezes estamos recebendo o remédio justo e nós não estamos compreendendo. O remédio justo, ele vem com a reencarnação, porque ao invés de revolta e desalento, nós estamos sendo convidados a todo dia a sermos motivados à paz e oferecer a paz ao outro, a dar esperança aos nossos amigos, nossos companheiros que choram, para que diante de todo o mal ele tenha confiança que o bem sempre prevalece. Olha, queridos amigos, nós precisamos alimentar a esperança no coração de nossos irmãos. Quantas palavras de compreensão, de envolvimento nós podemos oferecer. Isso porque, onde existem espíritos sinceros à procura do bem, eles passam a compreender que as suas dores, os seus sofrimentos são remédio justo na vida, que os leva a pensar
que o inibe de fazer repetir os mesmos atos do passado. Então, nós precisamos pensar que não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofrem, mas eles não fazem disso uma dor sem solução e vão catalogando o bem que Jesus oferece, procurando compreender verdadeiramente o que seja ser bem-aventurados. Amigos queridos, todos nós estamos voltando para melhorar. A reencarnação nos oferece essa possibilidade, vencer os obstáculos e ganhar e abraçar com as oportunidades de ascensão que Deus tem nos oferecido, reconhecendo que não adianta nós vivermos na rebeldia, não adianta nós vivermos contrárias às leis, não adianta que nós procuremos respostas no mundo. As dores, as aflições são construções distantes da lei de Deus, são erros pretéritos que permeiam em nosso pensamento. Então, nós sabemos que no plano espiritual, quantos amigos padecem e, em verdade, passaram pelo crivo do sofrimento, mas eles não entenderam que as perturbações são decorrentes das deserções dos deveres que cada um de nós tínhamos que cumprir. A nossa indiferença é muito grande, amigos. Nós queremos as coisas do nosso jeito, com as facilidades que o mundo oferece. Nós precisamos entender que todos os desafios para nós desenvolve no coração de cada um a confiança, o carinho e a certeza que nós vamos alcançando novos patamares, especialmente junto à responsabilidade. Queridos irmãos, Jesus compadece de todos nós, porque Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades. Por isso que nós sabemos que todos nós estamos sob a infinita bondade de Deus, que sustentou-nos ontem, sustenta-nos hoje e sustentará sempre. Mas é preciso que nós também tenhamos a certeza de só com Deus, só com Jesus, nós venceremos as nossas lutas, as nossas provas e os problemas que habitualmente somos convidados a vivenciar, para que nós possamos dar novos passos a nosso aprimoramento espiritual. Reflita em como você tem agido, de que forma você tem vivenciado e de que forma tem sentido que Deus te ampare e que você se sente bem-aventurados. Assim, meus queridos irmãos, nesta proposta divina é que nós agradecemos a Jesus, pedindo ao Mestre que nos fortaleça. E nesta hora bendita, pedimos pelo passe. Senhor, fortaleça-nos nesse momento do passe, em que as benesses divinas do seu amor possa clarear ao nosso pensamento em relação às nossas decisões. Fluidifique as nossas águas, acalme a tempestade íntima que está dentro de nós. E que a paz, a esperança, seja constante em nossa vida. Ó Jesus, que a sua luz propague nos hospitais, nos leitos de dores, nos lares em aflições, nas casas de recuperação, nos lares dos idosos, dos orfanatos. Todos nós somos filhos de Deus e queremos aprender, melhorar,
para chegarmos ao caminho da luz. Deixamos no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.